Boa tarde a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva neste momento. Objetivo da fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recursos para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova por excelência. E com Deus, não nos criou para a perdição. Salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. E eu convido a todos a fechar os olhos. Não
como um ritual, mas fechar os olhos para introspectar a própria alma, ficando cego aos prazeres do mundo, a qualquer distração, e munidos de um pensamento superior que nos leva à mensagem de Emmanuel. É levar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, com a alma cheia de alegria e o coração cheio de gratidão, por aqui estarmos novamente, reunidos na certeza da presença amorosa do Mestre, a nos envolver, a nos abençoar, a nos iluminar. E aí pedimos ao Mestre Jesus, com muita gratidão pela presença de Júlio entre nós, que os espíritos que trabalham em seu nome estejam com ele, ajudando-o nessa tarefa de nos trazer a luz do Evangelho, esse compêndio, esse código de amor que nos leva para frente e para o alto, a cada momento, através do burilamento de nossas almas. Novamente, agradecendo por esta oportunidade, damos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje, na paz do Cristo. Que assim seja. E aí eu passo a palavra a Júlio, nosso amigo, que todos conhecem. Boa tarde a todos. É com muita alegria, né, quando nós recebemos o convite do nosso querido irmão Vinícius para virmos a essa casa abençoada, né? É um verdadeiro paraíso. Ela foi colocada propositalmente nesse cantinho, onde tem muita carência de uma casa para falar do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, né? Cercada da Mãe Natureza, onde a gente, quando chega, parece que está entrando em nosso lar, como se eu já tivesse ido lá, não sabe? Mas é pelos filmes que a gente conhece. Mas um dia a gente vai passear por esses lugares e gostar, e perguntar o que é preciso ser feito para se demorar mais por lá, né? Porque para tudo tem que ter uma conquista. E essas passagens de Jesus, todas elas no seu Evangelho, era referente a uma situação ao qual ele vivenciava. Quando Jesus se deparou que ele estava confabulando com aqueles que tinham sede de conhecer a verdade, um doutor da lei perguntou a Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus simplesmente diz a ele: como tu a leis? Porque eles conheciam, mas eles sempre procuravam tentar colocar Jesus numa armadilha, uma contradição para poder ter um motivo de prendê-lo. Então o judeu diz: amarás o teu Deus com toda a força da tua alma, do teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus diz: vai e faze o mesmo. Mas ele ainda, para tentar Jesus, pergunta: mas e quem é meu próximo? Né? Porque Jesus poderia colocar como sendo o próximo apenas os cristãos, deixando os fariseus, os escribas, o povo hebreu de fora. Então aí Jesus conta a parábola, né, do bom samaritano, né? Quando ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi assaltado, foi espancado, foi roubado e deixado nu. Passou um levita, seguido por um sacerdote, e eles observaram o homem caído, mas estavam muito preocupados com seus afazeres, com seus rituais, com o cumprimento das leis mosaicas, e não se ateram para cuidar do homem. Ora, eles conheciam toda a lei de amar o próximo, só que eles selecionavam quem era o próximo. Então, Jesus traz para eles o bom samaritano, porque existia também o mau samaritano, como tem também em todas as classificações os bons e os maus. Maus no sentido daqueles que ainda não têm coragem de colocar em prática o amor
seus sentimentos carinhosos, né? Então, os fariseus, os escribas, eles tinham um asco contra os samaritanos. Então, Jesus disse que um samaritano ia passando. Ele não vinha de Jerusalém para Jericó, porque tem um sentido bastante espiritual Jesus ter dito que ele descia de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém era o templo onde se reunia todos os povos para adorar. E Jericó era uma cidade de comerciantes, de bares, de tabernas, de prostituição, de negócios. Então, essa descida, na verdade, que Jesus está dizendo, é uma descida na condição espiritual. E esse samaritano ia passando e viu esse homem e cuidou dele com todo o carinho, né, que é muito interessante que se veja a parábola na sua íntegra, como se fosse verdadeiramente alguém da sua família. E no final da conversa, Jesus pergunta para eles qual foi aquele. Ele inverte a pergunta: quem foi aquele que foi o próximo do caído? Você se colocar como você sendo o próximo e o outro não sendo o seu próximo. E eles não tinham coragem nem de dizer a palavra samaritano, aquele que usou de misericórdia. Então vai e faz o mesmo. Dentro desse capítulo, dessa caminhada de Jesus, ele traz em Mateus, no capítulo 5, versículo 7, que foi dito, e tu aprendeste, que tu amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque se só amardes aqueles que são próximos a ti, que diferença tem tu daqueles pecadores que assim também agem, amando o seu inimigo, amando apenas quem o ama? O criminoso ama o seu familiar, ama seus comparsas, ama aqueles que comungam com aquela ideia, com aquele projeto. Então, amar apenas aqueles que são carinhosos conosco, atencioso, isso é retribuição, não é amor. Amor incondicional é quando você tinha todas as condições para dar as costas e ir embora. E a doutrina espírita ela vem trazer para nós essa retirada desse véu, para que a gente possa enxergar uns aos outros como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo pai. E isso é um trabalho individual, é um trabalho, é uma decisão pessoal, de começar a enxergar toda a humanidade como filhos do mesmo pai. E como Deus é perfeito, ele não faz nada imperfeito. Então, nós somos espíritos que estamos na nossa caminhada para a perfeição. O destino nosso é sermos espíritos puros, onde só exista o amor e o conhecimento de todas as ciências. Mas essa velocidade depende de cada um. Então, é preciso que, individualmente, a gente comece a se policiar com nossas críticas com aquelas pessoas que a gente acha que elas não são boas. Porque nós estamos criando um vínculo com elas. Porque o vínculo, para ser criado com uma pessoa, pode ser pelo amor, mas pode ser também pelo desamor. Existe um vínculo, um pensamento que é dirigido, um sentimento que foi emanado de um para o outro. E isso cria uma ligação que, logicamente, essa ligação vai trazer para uma proximidade a ponto de se tornarem amigos ou inimigos. Depende como a gente alimenta essas passagens dentro de nós. Porque, quando diz Jesus, se amar o próximo constitui um princípio da caridade, amar o inimigo seria dar passos largos no combate ao egoísmo e ao orgulho, que são as duas chagas que nos impedem de enxergar o outro como nosso semelhante, como nosso próximo. E de nós estarmos sempre, o espírita cristão, ele tem que ter na sua mente que todos os que batem na sua porta é porque Deus quer que você seja o próximo dele. E a lei diz que nós devemos fazer ao próximo
tudo que nós gostaríamos que nos fosse feito. É tão simples que a gente acha que não é importante. Porque a gente fica lendo milhares de livros e lê a Bíblia toda, e lê a Torá, e lê todo o Novo Testamento, todos os livros da codificação, para conversar com o Espírito numa doutrinação, para fazer um atendimento fraterno, para sentar com uma pessoa do lado e ouvi-la, e dali dar alguns nortes para que ela saia bem melhor do que chegou. Onde bastava simplesmente fazer por ela o que gostaria que lhe fosse feito. É claro que a gente precisa, né, conhecer as passagens de Jesus, porque nós ainda trazemos no nosso inconsciente, né, muitas verdades, muitas práticas que eram consideradas justas e boas. Quando Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, matador de mulheres, de crianças grávidas, não importa, se encontra com Jesus, ele ficou cego. Essa cegueira que nossa irmã Fátima pediu para a gente fechar os olhos. Ele ficou cego por 3 dias, porque pela primeira vez nesses 3 dias, Saulo se conheceu e viu o quanto ele estava equivocado perseguindo os cristãos. É claro que ele era um espírito já de uma estirpe bastante elevada. Mas ele era, e é isso que nós precisamos ser, conhecedores da doutrina espírita, para sermos verdadeiros espíritas. Então, Saulo era um verdadeiro seguidor das leis mosaicas. Então, não tinha meio termo, tem hora que eu sou, depende de quem está conversando comigo. Não, eu não vou demonstrar que eu sou espírita, porque a maioria das pessoas aqui são evangélicas, e aí já vão me olhar com outros olhos. Saulo não estava preocupado com isso. Ele era fiel a Moisés. E quando, na obra Paulo e Estevão, Abigail vê e reconhece que aquele que está sendo apedrejado é o irmão dela, ela desce e vai para a enfermaria. E Saulo chega logo atrás dela e escuta Estevão, o irmão dela, dizer suas últimas palavras. Não queira mal a Saulo. Ele é fiel a Moisés. Quando ele conhecer Jesus, ele será fiel a Jesus. Então, essa potência de viver cumprindo a lei é que vai nos levar à lei do amor. A lei do amor. Quando a gente começar a se incomodar com a aplicação da lei em nós mesmos, que foi o que Saulo fez. Quando ele se reconheceu pecador, distante das leis de Deus, ele aplicou nele mesmo. Então, toda a tarefa dele de levar o evangelho para os doentes, os necessitados, os aflitos, né, para aquelas cidades distantes, percorriam léguas caminhando, no sol escaldante, no deserto, para chegar lá, montar uma comunidade de 3, 4 pessoas, deixar todo o material e seguir para outra formação de outras igrejas. Né? Quando ele escreve para os Tessalonicenses, para os Colonicenses, né? Como ele escreve para todas as cidades, ele está realmente preocupado com aquele povo. Mas em todas elas, ele é punido por ser cristão, por aqueles que ainda eram seguidores da lei mosaica. Mas ele não se queixava de nada. Ele já tinha o Cristo dentro dele, o Jesus dentro dele. Então, o amar ao inimigo é a caridade na sua mais verdadeira expressão. Mas o senhor Kardec, sabendo que nós ainda interpretamos as passagens de acordo com o nosso interesse, ele não pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da caridade. Ele pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. Aí é diferente. Não é? É diferente. Então, a resposta é muito simples, é o BIP. Benevolência para com todos, todos. É muito importante que quando a gente esteja
né? Saímos de casa, viemos ouvir uma palavra de Deus, ouvir os ensinamentos de Jesus, que a gente guarde isso como sementes que vão nos ser cobradas nas nossas atitudes mais íntimas, nos nossos pensamentos. Quando ele diz com todos, é com todos. Então, cada um procure saber dentro de si uma pessoa que você jamais daria um abraço nele, jamais faria um elogio para ele. Comece a revisar seu conceito, porque é em direção a esse que nós seremos considerados benevolentes ou não. Afinal de contas, nós estamos saindo aos poucos, lentamente, né, daquela construção confortável de alguém perguntar qual é a sua religião. Eu disse, não, eu sou católico. Qual é a igreja que tu frequenta? Não, eu só fui batizado. Quer dizer, é muito cômodo. É muito cômodo. Eu tenho uma religião, essa religião é dominante. Quem é bem visto como sendo uma pessoa que tem amor a Deus, que segue Jesus, mas a doutrina espírita veio nos mostrar que não é assim. A gente pode ser até materialista para o espírita, não tem problema nenhum, contanto que você seja benevolente. Vai estar numa condição bem melhor do que muitos religiosos iguais a nós, mas que não aplica o que houve em si mesmo. Então, é com todos. Está chegando aí, eu já faço até uma advertência, porque, meu Deus do céu, dá uma tristeza quando chega a eleição. Pessoas que você vê falando de amor o ano inteiro, e atendimento fraterno, e cuida das crianças, cuida dos idosos, e faz campanha do quilo, mas na época das eleições, Jesus amado. Por quê? Essas pessoas acreditam que estão fazendo um bem. Estão fazendo um bem, propagar o mal dos outros, né? Escancarar a vida particular dos outros. Acham que estão fazendo um bem. O bem é o bem. O bem é você falar bem, agir no bem, pensar no bem. Não tem outros caminhos. Não, mas aí a gente justifica. Mas eu sou humano, eu tenho que fazer parte da sociedade. Ótimo. E por que não propagando o bem? Escolhe um que você simpatiza e começa a falar bem dele. De repente vai atrair muita gente. Puxa, eu vou procurar saber um pouquinho mais desse homem aqui. Porque é tanta virtude que colocaram em cima dele que me chamou a atenção. Porque quando a gente fala mal e joga pedra, é apenas mais uma, porque todos já fizeram isso. Então, eu não estou mostrando para ninguém o que a pessoa é ou deixa de ser. Eu estou apenas exercendo o meu direito de me vingar de quem eu não gosto, de meus inimigos. E muitas vezes, 100% das vezes, vou botar 99%, porque nada em 100% é verdadeiro. 99% das vezes, essas pessoas nem lhe conhecem, não sabem nem quem você é. E você está com raiva dele. Nunca passou na sua rua, nunca ligou para você, nunca disse um ai contra nem a favor de você. E eu gero no meu coração animosidade, mágoa, raiva, e atraio para junto de mim uma multidão para eu também não me sentir sozinho. Se eu cair, caiu e mais outros. Então, é isso que nós temos que ter cuidado, né? Então, nós temos que ser benevolentes com todos. Mas os espíritos são mais caridosos. Nós temos que ser também indulgente com as imperfeições dos outros. Nós somos muito indulgentes com as nossas imperfeições. Muito bonzinhos, com não, mas foi por causa disso, eu acordei hoje de TPM, eu acordei hoje e Ave Maria já foi 3 contas na minha caixinha postal, eu acordei hoje, procurei o meu celular por todo canto e guardaram não sei aonde, eu quase chego atrasado no trabalho. Você sempre tem uma justificativa. Chega no trabalho aborrecido, porque o trânsito estava muito cruel, né? E passou um carro, jogou uma água em cima de você, tem uma justificativa para você, menos você admitir que todas essas situações aconteceram para que você descubra que dentro de você ainda existe o desequilíbrio. Ainda existe a mágoa, a ira, a revolta, a insatisfação. Então, nós estamos nessa lei de sociedade, por isso que a importância desse movimento ao presencial. Porque
É aqui agora que a gente vai começar a exercitar a máscara, tirar a máscara mesmo, de bonzinho, né? Todos nós somos espíritos endividados, falidos, por isso que estamos reencarnados. Não tem ninguém aqui como missionário a não ser as mães, porque a maternidade é uma missão, né? O marido apenas dá um suporte, às vezes esse suporte às vezes até atrapalha, mas é um suporte, né? Mas é isso que a gente precisa entender. Está aqui para desenvolver, né, e aplicar em nós as exigências da lei e não nos outros. E, por último, o perdão das ofensas. Perdão das ofensas. O perdão é tão importante na nossa vida que é onde se inicia o processo de ser indulgente e benevolente. Por isso que Jesus deixou para suas últimas palavras na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí, a primeira interpretação: eu sou cristão, então eu estou me esforçando para seguir Jesus. Então, se Jesus, que é o meu mestre, diz que aqueles que enfiaram uma coroa de espinho na cabeça dele, uma lança no peito, deram o fel, chicotada, não sabia o que faziam, porque eu vou agora analisar o meu próximo, dentro de casa, no ambiente de trabalho, que ele fez propositalmente. Então, eu tenho que canalizar mais para mim essa minha falta de capacidade de ser indulgente, benevolente para com os outros e perdoar, porque aquilo aconteceu. Ou a gente põe uma pedra em cima e a vida segue, ou a gente começa a alimentar para que aquilo se transforme numa guerra. E aí o ambiente fica péssimo, a gente fica cercado de inimigos, né? Porque o senhor Kardec, quando ele faz questão de perguntar como entendia Jesus a caridade, é para saber realmente o pensamento de Jesus com relação a essa palavra. Porque a gente ainda não sabe o que é a verdadeira caridade para com o próximo, né? Como disse bem Jesus. Então, a doutrina espírita, ela precisa ser bem compreendida, mas ela precisa ser principalmente bem sentida. Então, cada palavra, cada situação tem que gerar um sentimento no nosso coração. E esse sentimento tem que ser bom, tem que ser agradável. Eu tenho que gostar dele. Tenho que me sentir bem com ele, para poder continuar a alimentá-lo e passar para frente essas passagens que Jesus. Ora, repetindo mais uma vez o Evangelho de Mateus: fazeis pelos outros o que quereria que os outros vos fizessem. É a expressão mais completa da caridade. A gente tem que ter isso como um mantra na nossa mente. Eu estou com um problema com fulano, com cicrano, com a mulher, com o marido, com um filho, um colega de trabalho, com um vizinho. Então, comece a buscar dentro de você o que é que você gostaria de receber dele, caso fosse você esse que estivesse causando essa desarmonia. Então, é um exercício muito bacana de fazer, né? Que começa com um bom dia, começa com uma prece por aquela pessoa, começa a desejar o bem, começa a enxergar algum valor naquela pessoa, alguma atitude, algo de bom. Porque quando nós estamos raivosos, a gente não enxerga nada de bom no outro. E se alguém vier falar de uma perfeição, de uma bondade, a gente fica até com raiva. Não é possível que tu goste de uma pessoa assim. Mas ninguém é totalmente assim. Mais uma vez, nós fomos criados por Deus. Nós somos espíritos perfectíveis. Todas as virtudes estão em nosso coração. Então, cabe a nós a meditação, buscar o silêncio interior, para se encontrar com essa divindade que mora dentro de nós. Deus é onipresente, onisciente, está em todos os lugares, então ele está dentro de nós. A gente fica buscando Deus fora de nós. Mas nós temos que buscar ele agora dentro de nós, à luz da doutrina espírita, para que a gente possa enxergar que o nosso próximo, ele é do jeito que ele é. E nós não conhecemos ele na sua totalidade.
E esse próximo mais próximo são aqueles que estão dentro de nossa casa. Porque quem tem uma família estabilizada, né, harmonizada, que já faz o evangelho no lar, né, que já tem aquele hábito comum de todos terem o prazer de fazer a refeição juntos, né, de alguém estar lá na frente e dizer: fulano, por favor, me traz um copo d'água, e o outro não gritar: por que não vem buscar? Ter o prazer de levar. Quer dizer, é preciso que aquela pessoa vá para um hospital, fique entubado, cheio de seringa no braço, para eu poder estar lá cuidando dele. Porque eu não cuido dele dentro de casa enquanto ele está bem. Porque eu não crio dentro de mim esse prazer de fazer por aquelas pessoas que estão dentro da minha casa o que eu gostaria que me fosse feito. Não é? Tem muita criança rebelde que espizinha, grita, porque às vezes é a única maneira dos pais se aproximarem dela e dar atenção a ela. Quando ela está quieta, cantinha, ninguém fala. Vem cá, meu filho, você está tão lindo, e dá um beijo e diz uma coisa. Não, ele tem que estar fazendo alguma trela para o pai e a mãe tocar nele. Né? Às vezes até a palmada para ele é o que ele gostaria de sentir, o toque do seu pai ou da sua mãe, nem que fosse através de uma palmada. Então, nós cristãos temos que abrir os nossos olhos com relação a essa virtude, para que a gente enxergue no nosso próximo um amigo, um companheiro de estrada. Né? Hoje a gente tem, né, a condição de estarmos na persona de marido, de mulher, de irmão, de filho, de cunhado, de genro, mas somos todos irmãos. Voltando para a pátria espiritual, essas relações ficam no sentimento da amizade, do companheirismo, da bondade que foi construída nos dois. Não é assim, minha mulher ali, não, é minha irmã querida, porque o que eu sinto por ela é o mesmo que eu sinto pelo outro, o que eu sinto pela outra. É esse amor que cobre a todos na mesma intensidade. O que nós temos quando estamos encarnados são compromissos. Nós combinamos que vamos construir uma família e cada um tem uma responsabilidade, um papel nesse teatro do lar. E às vezes um ajuda o outro, porque faz parte desse aprendizado, né, de aprender um com o outro e aliviar um pouco a carga um do outro, mas nesse teatro da vida, quando nós voltamos para a verdadeira vida, nós temos projetos muito mais amplos e vamos nos encontrar com parentes de sangue nosso de milhares de encarnações atrás. Tudo como pessoas queridas guardadas no coração. Aquele sentimento egoísta de meu filho, minha mulher, meu marido, meu irmão, se desfaz. Se desfaz. Fica só um sentimento muito bom, muito agradável, que dá vontade de continuar perto e de reencarnarem juntos mais uma vez, porque o amor já foi construído. Mas a maioria da humanidade estão mergulhados na carne, não é porque são almas gêmeas, são almas algemadas. Precisam vir juntos para aprenderem a exercer um com o outro o amor àquele que ainda não é o que eu gostaria que ele fosse. Então, aí nós vamos canalizando para nós mesmos o que é que cabe a mim, o que é que está a meu alcance fazer o ambiente ser melhor. Alguém vai dizer, mas só sou eu que vou fazer, porque lá em casa sou tudo eu. Tudo cai nas minhas costas, porque você é a mais evangelizada, é o mais evangelizado, é o que tem mais para dar. Por isso que a espiritualidade colocou para você ser instrumento para aqueles que ainda não acordaram para tanto. Né? Ainda damos uma conotação muito grande àqueles que batem na nossa porta, de acordo com a sua condição social. Né? E isso, pelo menos, acontece comigo. Não sei se acontece com você. Você está sentado, vendo a televisão, aí batem palmas. Você, quando olha, eita, é aquele mendigo de novo. Toda vez ele chega embriagado, sujo, meu Deus do céu. Eu já sei o que é que ele quer. Aí eu já vou com o que ele quer, que é para não dar muito trabalho. Quando está melhorzinho, a gente ainda puxou a conversa, mas é mais para... E, às vezes, de longe, dependendo do cansaço, passa mais tarde. Meia hora depois, aparece alguém
bem engravatado, com a pasta 007 na mão, bem penteado, e a gente se levanta quase chamando de doutor. Então, ainda nos confundimos com a aparência, com esse verniz social, aonde o nosso olhar, quando nos tornarmos verdadeiros cristãos, é ver em todos eles irmãos, cada um carregando a sua cruz, sem julgamentos, que muitas vezes aquele mais bem vestido é o que estava com as das piores intenções. Das piores intenções. E a gente, às vezes, cai na armadilha, tem algumas perdas materiais, alguns sustos para aprender a lição. Para aprender a lição. Não é? Porque quando nós damos um tratamento diferenciado, nós estamos ainda escondendo em nós as nossas imperfeições. Mas com Jesus é diferente. Jesus, quanto mais necessitado, mais amor ele empregava para doar àqueles que batiam na sua porta. Mais ele se aproximava. Ele era sempre visto no meio das prostitutas, dos ladrões, dos cobradores de impostos, porque eram os que estavam não só querendo, estavam com sede e buscavam ele, como eram realmente também os com sinceridade na sua necessidade. Porque os que não procuravam Jesus ficavam para trás, não seguiam. Então, Jesus, ele procura sempre elevar, né, os nossos olhos, né, para diminuir a distância que nos separa do nosso próximo. Claro que para amar um inimigo, isso não se dá como, assisti uma palestra hoje, eu abri o Evangelho no lar e caiu lá no capítulo 12º do Sede Perfeitos, que nos leva a amar o inimigo. Não é assim, não. Primeiro, a gente começa a orar pelos que nos perseguem. Então, uma pessoa que a gente não se dispõe por ela, não importa quem seja, mora no Japão, é um terrorista, é um político aí que eu acho que ele é o demônio, começa a orar por ele. Você está fazendo bem a você, ele vai continuar do jeito que ele é. Ele vai continuar do jeito que ele é, mas você está gerando dentro de você os primeiros passos para um dia amar o inimigo. E que nós temos muitos, não são poucos, não. Porque se hoje não somos santos, imagina 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. E que muitos deles estão desencarnados, que são os inimigos desencarnados. E que agora nos encontraram, conhecem nossas fraquezas e vão se tornar muito próximos a nós com a nossa permissão. Porque que permissão é essa? Ele vai alimentar em nós o que nós ainda temos de cruel, para que a gente coloque essa crueldade para fora, se torne indigno de ser chamado filho de Deus e, ao desencarnar, e durante a noite de sono, já se encontrar com ele para fazer uma grande falange de espíritos perversos. O inverso é verdadeiro. Na medida que a gente vai orando por quem a gente não admite de maneira nenhuma a sua condição, nós vamos nos aproximando dos bons espíritos. E essa proximidade vai nos convidar ao sair do corpo durante a noite para ir para a escola, assistir aula, assistir palestra, fazer trabalhos comunitários para retornar no dia seguinte mais revigorados, mais fortalecidos. Isso é um processo individual, não se dá coletivamente. Não é? É um processo pessoal seu. Eu vou para o centro, fulano não vai não, tá bom, daqui a uma hora eu volto. Eu não tenho que buscar a Deus, buscar a Jesus, buscar aquilo que meu coração pede, só se alguém for comigo. Eu vou ter que esperar que todo mundo se torne pessoas benevolentes, né, indulgentes, para poder eu começar. Talvez eu seja, naquele ambiente, o elemento que Deus colocou ali para ser um instrumento de despertar nos outros. Né? Aquelas pessoas que, do nada, levam uma campanha fraterna para dentro do ambiente do trabalho. Pessoal, olha, tem um trabalho de gestantes, um trabalho de pessoas carentes que está precisando de doação de leite. Aí um traz, outro não dá. Com o tempo, aquilo vai se tornando natural e as pessoas começam. Aí você mostra foto de como foi, de como não foi, e aquilo vai despertando nas pessoas. Todo mundo quer fazer o bem. Começa com o bem material,
depois vai ampliando para, olha, a gente faz visita a um hospital dia tal, um abrigo de idosos dia tal, uma creche dia tal. Quem quiser ir, ó, leve uma pasta de dente, um sabonetezinho. Aí foi um. Ah, Maria, como foi bom, me senti tão bem naquele ambiente, aí contagiou o outro. E aí vai fazendo essa corrente do bem. O inverso é verdadeiro. Formar correntes para falar mal. Então, é preciso que a gente tenha dentro de nós esse cuidado de não sermos instrumentos nas mãos dos espíritos que ainda não desenvolveram em si essa capacidade de amar os inimigos. Porque é natural, é muito natural que alguém diga: Jesus perdoou porque ele era um espírito puro. Por isso que ele perdoou. Né? Se fosse um espírito pecador feito eu, não perdoaria. Então, a gente coloca Jesus muito distante, mas ele disse num salmo que ele recitou de Davi, o Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses, poderás fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ele somente recitou esse salmo. Ele se referia, que nós fomos criados pela perfeição, nós temos condições, sim, de orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam e se sentir abraçando o inimigo. Isso é você que está fazendo mentalmente. Então, se eu faço isso de pensamento, se eu faço isso com desejo íntimo, quando eu tiver a oportunidade, eu vou fazer. Porque eu já estou pronto, eu já me preparei para a ação, eu já me preparei para a atitude. Né? Porque essa caminhada para nós chegarmos ao Pai, é preciso que nós entendamos que Jesus ele não se apresenta à luz da doutrina espírita para nós como um homem. Ah, Jesus foi crucificado, perseguido, torturado, e mesmo assim ele amou a todo mundo. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso conhecer que caminho é esse. O caminho que Jesus percorreu, por onde passava. Então, nós temos uma estrada nessa nossa encarnação, no nosso ambiente social. Como é que nós vamos nos comportar nesses lugares? Para poder levar lá para fora essa essência. Porque aqui não, aqui está todo mundo recebendo, tem uma equipe espiritual em torno de cada um, retirando energias grosseiras, aplicando paz, retirando aqueles irmãozinhos que ainda não têm permissão de estar junto a nós, fazendo ligação com outros. Mas quando a gente for lá para fora, no trânsito, na fila do banco, quando um filho estiver muito inquieto, quando o companheiro ou a companheira chegar meio nervoso, como é que eu vou me comportar? É nessa hora que eu tenho que exercitar esses ensinamentos. Aqui não, aqui a gente está só sendo beneficiado, mas vamos ser cobrados. Aquele que muito recebeu, muito lhe será pedido. Mas também muito lhe será dado. Quanto mais estivermos nos esforçando, mais proteção. Mais espírito nos ajudando na caminhada. Porque, como diz o senhor Kardec, o espírita cristão ele não é reconhecido pela sua santidade, mas pelo esforço que faz em combater em si mesmo as más inclinações. Então, nós temos que começar a enxergar em nós. Os psicólogos são muito bons em afirmarem isso. Se tiver algum, me corrija se eu estiver errado. Quando alguém enxerga o defeito do outro e combate aquilo com muita tenacidade, na verdade, ele está escondendo o defeito dele, que é semelhante. Ele acha que destruindo fora dele, ele vai eliminar aquela imperfeição dentro dele. Uma atitude de transferência. Então, muito cuidado em não levar em consideração quando nós sentirmos raiva de alguém, revolta com alguém. Porque eu sou tão semelhante a ele, por isso que eu estou revoltado. É o que Jesus disse: não tira o argueiro do olho do teu próximo enquanto não tirar a trave dos teus olhos. Nós temos essas condições, essa particularidade que Jesus traz quando ele diz: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 48.
Porque na medida que nós vamos combatendo em nós essas más inclinações, nós estamos combatendo o nosso ego, nosso egoísmo, né? Que faz com que a humanidade sofra tanto por causa dessa personalidade egoísta que nós ainda temos, que queremos que o mundo seja exatamente como nós queremos. Mas existem situações de pessoas comuns, normais, que perdoaram tal qual Jesus perdoou. Joana de Cusa era uma senhora dona de casa, casada com o intendente de Roma, lá em Cafarnaum. E ela conheceu a palavra de Jesus através da sua governanta, que levava os pergaminhos e lia para ela, e ela ficou encantada. E um dia ela quis ir pessoalmente ver Jesus, quando ele esteve passando pela cidade. Se vestiu, trocou de roupa, vestiu-se como uma roupa de serva, para não ser reconhecida, porque ela é casada com o intendente de Roma, um homem que vivia no prazeres da carne, na busca do dinheiro, do poder. Chegava em casa sempre cansado, né, exausto, com bebida. Aquele povo, aqueles poderosos de Roma, ele era influente ali dentro deles, servia a todos eles. Então, quando ela se encontra com Jesus, ela aproveita para fazer um desabafo. Não estava aguentando mais o marido. E conta toda a sua maledicência, a sua improbidade dentro de casa, e Jesus calmamente diz a ela apenas uma palavra: ame-o. E ela não entendeu, contou tudo de novo, e ele disse, ame-o. Só que o ame-o de Jesus, seu magnetismo ali já entrou em seu coração e tocou no amor que ela tinha dentro dela. E ela entendeu e voltou para casa e se tornou uma das mulheres mais amorosas dentro do lar, fazendo o papel dela com alegria e felicidade. E o outro era do jeito que o outro era, não tinha como mudar. Não tinha como mudar. Se eu me decidir a ficar numa relação, que eu fique para amar. Não fique para ser amado ou para ser amada, não. Fique para amar. Porque você vai ser feliz fazendo a felicidade do outro. E não esperar que o outro lhe faça feliz. Então, eu seria dependente. É melhor ser independente. E todos nós temos esse amor. Só que o marido dela morre muito cedo, por causa do ritmo de vida que ele levava, e ela se torna, sim, de tanto amar, ela conseguiu, depois de tantos anos de casada, o que ela não conseguia, ter um filho. Teve um filho com ele. Mas logo em seguida ele morre e ela passa a ser uma viúva naquela época, onde as mulheres não tinham direito a nada. E ela vai sustentar o filho cuidando dos filhos das outras viúvas, com educação, com cuidado, com orientação, com proteção. E assim ela recebia o sustento. Nos anos 60, numa perseguição aos cristãos, nós vamos encontrar uma anciã amarrada no poste, embaixo a fogueira para ser acesa, e ao seu lado, em outro poste, o seu filho com seus 18, 20 anos. Também com uma fogueira embaixo e o carrasco com a tocha na mão. E ele dizia, negue a esse Nazareno, a esse Jesus que tu segues, e eu solto e libero todos os dois. Para quem é mãe, veja a situação. Que proposta ele fez? Você vai embora com seu filho, basta negar Jesus. Ela ficou calada, em silêncio, em prece, mas o filho dela começa a gritar, mãe, eles vão nos matar, mãe, você não está vendo que ele vai matar seu filho? Nós vamos ser queimados vivos. Aí sim, isso para ela era um punhal no seu coração. E ela simplesmente diz, filho, cala-te. Maria entregou o seu filho ao sacrifício e ele não tinha nenhum pecado. Eles dois tinham. O carrasco, achando pouco, se dirige para ela e diz, mulher, este homem te ensinou só a morrer? E ela, envolvida já pela presença de Jesus ali junto dela, diz, não, ele me ensinou também a te amar. Nós estamos falando de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. São esses dois espíritos imortais que resistiram à dor para não se afastar de Jesus. Então, nós não precisamos, nos dias de hoje, passar por esses testemunhos.
são testemunhos de espíritos missionários. Mas nós conseguimos amar o nosso cachorrinho que late tanto de madrugada e a gente acorda furioso querendo espancar ele. O vizinho que bota uma música mais alta além das 10 horas da noite e você está querendo descansar. Situações simples do nosso lar, para que a gente veja o quanto o nosso nível de egoísmo, não é? Parece mais que a encarnação daqueles faraós do Egito, que nada, tudo tinha, o vento tinha que parar para poder ele ficar do jeito que ele queria. Semideuses. Então a gente precisa fazer uma revisão um pouco maior, porque o espírita cristão, ele tem que entender que ele é servo, assim como Jesus. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Mas nós queremos, né, muitas vezes, ser atendido em todas as nossas necessidades. Pessoas que fazem queixas, discussões e brigas sem a menor necessidade. Como a gente vê nas mídias, né, as pessoas vão numa fila grande assim no aeroporto e a pessoa, coitada ali, está com dificuldade de atendê-lo e toma a frente, mostra a carteira, eu sou Polícia Federal, eu sou deputado, eu sou senador, eu sou doutor fulano de tal, e às vezes vai fazer queixa daquele funcionário exigindo que ele seja demitido para eu continuar sendo seu cliente. Então, o mundo ainda está nesse nível. Então, que a gente entenda que nessa transição planetária, onde o bem vai ser maior do que o mal, depende de mim também. O bem vai ser maior do que o mal no coração das pessoas. Então, que o nosso coração já seja esse, que comece a fazer a diferença, a clarear mais a vibração do ambiente em que a gente reside, dos locais por onde a gente passa, que nós sejamos sempre o bom samaritano. Passar na rua, ver uma planta caída, levanta ela, bota um pauzinho, escora. Faz essa simplicidade que Jesus espera da gente. É esse sacrifício. É só isso, mais nada. Não são coisas milagrosas e que nós podemos fazer, né? Então, agradecer a Deus da gente ter reencarnado todo dia, agradecer todo dia. Quantas encarnações nós tivemos sem participar do nosso projeto reencarnatório apenas pela bondade do Pai? Quantas? Se nessa a gente está tendo dificuldade de ser feliz, e as outras, na ignorância, na brutalidade? E está ali o guia espiritual levando, não, você vai agora para essa família, porque essa família aqui ela é evangélica radical, vai colocar uma sementezinha do evangelho no seu coração. Não, vai essa aqui que é um pouco mais materialista, você precisa desenvolver o conhecimento da ciência, da tecnologia. Não, essa aqui que são pessoas que gostam de atividades de caridade e de beneficência, para você aprender a fazer. E em cada encarnação a gente foi conduzido em situações que nos favorecia colocar em prática as virtudes, porque todos nós temos as leis de Deus inscritas na nossa consciência. Quando a gente faz algo de bom ou de ruim, imediatamente a gente identifica se foi bom ou se foi ruim. Se eu fui grosseiro, se eu fui indelicado, se eu não fui atencioso, porque isso, a minha atitude entra em confronto com essa lei de Deus que está em mim. Então, se eu senti já, se eu despertei já, que eu comece a me policiar para fazer diferente. É tarefa individual, nem Deus, nem Jesus, nem o guia espiritual, nem ninguém vai conseguir fazer isso por nós. Esse é um processo individual de cada um. Querer ser bom, querer ser melhor, bom no sentido de reconhecer que tem que se controlar mais. Porque, segundo Jesus, bom só o Pai o é. Agradecer a Deus, ao nosso guia espiritual, por ter conhecido a doutrina dos espíritos. Porque nós estamos aprendendo que nós somos espíritos imortais. Não adianta ter medo da morte, porque a morte não existe. Eu tenho medo de viajar e morar lá numa cidade bem distante, longe dos meus amigos, longe dos meus afetos. Puxa, como é que vai ser? Eu vou chegar lá,
no Amazonas, lá em São Paulo, lá no Acre, não conheço ninguém. Sim, mas não está decidido que você vai morar lá, não é uma transferência porque você é de uma empresa tal. Com o tempo vai fazer amigos. A mesma coisa no plano espiritual. No começo vai ser um pouco meio desconfortável, meio estranho, mas esse desconforto é natural. Não tem nada a ver com castigo, com punição, né? Saber que a gente vai poder reencarnar tantas vezes sejam necessárias para aprender e colocar em prática aquilo que a gente ainda não coloca. Então, André Luiz diz que nós temos uma eternidade para fazer isso. É um bom tempo, acredite. Vai dar tempo. Então, que a gente, não é, que a gente se preocupe só com o dia de hoje. Amanhã eu tenho que pagar uma coisa. Quando chegar amanhã, você faz isso. Hoje, só hoje. Até porque não existe o amanhã nem o ontem. O ontem já passou. E o amanhã, quando chegar, eu vou chamar de hoje. Então, hoje, faz aquele planejamentozinho ali na caderneta. Hoje eu vou fazer isso, vou acordar, vou meditar, vou orar, vou agradecer a Deus. Depois eu vou fazer o café, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Somente, mais nada. Mas, rapaz, eu não consigo ficar parado. Vai ler um livro, vai cuidar das plantas, vai fazer parte de coisas que você goste de fazer. Porque também ficar no automatismo, fazendo de tudo sem parar, é porque eu também não estou querendo ficar cego, para ter um tempo comigo mesmo, para conversar comigo mesmo, me autoconhecer. Preciso saber quem eu sou, na verdade, né? Esses pensamentos vão vir na hora de meditação à frente e a gente vai se policiar para poder entendê-los. Como diz, né, Cassimiro Cunha, através do querido Chico Xavier, porque o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, toda aberta em flor e fruto de amor e de alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, onda aberta de amor, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o convite sublime para a vida espiritual. Portanto, se busca o Espiritismo, norteia em sua luz, porque o Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Eu agradeço imensamente a vibração de todos vocês, o carinho da casa, que sempre tem uma consideração especial por esse pecador, mas estamos no caminho. O caminho é esse, orar um pelos outros e amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Muita paz. Somos nós que agradecemos, né? Terminar a semana com você aqui, nos trazendo essa pérola do Evangelho, Júlio. Gratidão, né? Tem coisa melhor, né? Aí a gente se renova para uma nova semana que vai se iniciar, né? Com o Evangelho de Jesus a nos envolver com muito amor. E aí eu convido a todos novamente a ficar cegos, né? A fechar os olhos, envolvidos por esse amor imenso que o Evangelho trouxe para nós. E nesse momento, elevar o nosso pensamento e a nossa voz, unindo-as aos anjos que louvam Maria nesse momento, cantando Hosana nas alturas. Essa mãe de misericórdia, de ternura, a mãe de Jesus, que nos envolva, que nos abençoe, que nos dê o aconchego do seu amor. Obrigada, mãe, por nos ter trazido esse mestre querido. E peço, cada dia, que interceda junto a Jesus por todos os aflitos que te procuram, buscando o consolo para suas almas enfermas. E aqui estamos nós, almas enfermas, a te pedir compaixão e misericórdia,
para que possamos caminhar para a frente e para o alto, nos burilando a alma com esse evangelho que nos foi trazido por João Luz. Obrigada, mãe, mais uma vez, muita gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com esta prece, mais uma vez agradecido a todos que fazem parte dessa casa, a espiritualidade amiga, Jesus nosso Mestre, a Maria de Nazaré, a Júlio pelas lições que nos trouxe, pedimos a permissão para darmos por encerrado a palestra pública do dia de hoje, na paz do Cristo. Que assim seja.